no vídeo de hoje 4 modelinhos fácil. Primeiro eu vou fazer esse coração. Eu vou usar a tinta PVA cintilante na cor branca. Eu vou usar esse pincel filete de cerdas longas. Eu vou fazer o coração e vou fazer todo o preenchimento na tinta na cor branca. Vou fazer movimentos circulares para preencher. Depois, para fazer o detalhe, que é a outra metade do coração, eu vou usar a tinta preta. Essa tinta preta é uma tinta preta PVA misturado com corante líquido da Indeflex na cor preta e fica fino. E para fazer, eu vou usar esse pincel filete também. Esse coração é como se fosse um quebra-cabeça, né? Aí eu vou fazer metade branco, metade preto. Você pode fazer de outra cor se você preferir. O próximo adesivo é um passarinho. Eu vou usar tinta marrom escuro, tinta PVA para poder fazer o galinho onde vai ficar o passarinho. Eu vou usar o pincel filete de cerdas longas, a tinta azul celeste, que é da PVA, para poder fazer o passarinho. E aí não tem segredo, é só você olhar o formato certinho que eu tô fazendo do passarinho, que aí você tenta reproduzir ele. Também não precisa ter pressa, não. Eu já vou fazer o passarinho preenchimento. Para fazer o bico, eu vou usar amarelo ouro, que é da PVA. Vou fazer o bico, eu percebi que o bico ficou maior que o corpo, então eu vou aumentar o tamanho lá da cabeça do passarinho e vou puxar mais o rabinho dele. Para fazer o olho, eu vou usar tinta preta com poliador. Para fazer o detalhe da asinha, eu vou usar a tinta azul marinho, que é tinta para tecido. E vou usar o pincel filete de cerdas longas. Vou fazer um detalhe usando o azul celeste para fazer as peninhas dessa asa. Vou puxar as peninhas também, né, para fazer o rabo na cor azul marinho. E depois eu vou vir fazendo ponto de iluminação com o azul celeste para poder dar a impressão de que tem penas realmente. Aí é só puxar uns traços com a mão leve. E para fazer as folhas eu vou usar essa misturinha que eu fiz na cor verde e vou fazer algumas folhinhas nesse galinho onde o passarinho tá. Aí eu faço uma bolinha assim embaixo, rente ao galho e depois puxo fazendo V. E assim eu vou fazendo as folhinhas para elas terem o mesmo formato. Para fazer o donut, a rosquinha, eu vou fazer uma mistura de cores. Vou usar amarelo pele PVA e marrom escuro, que eu misturei lá com branco para dar esse tomzinho mais claro. Eu vou misturando a tinta até ficar no tom que eu quero. Depois eu vou fazer um círculo. Misturinha, vou usar o pincel filete de cerdas longas. E aí, no meio, eu vou fazer um outro círculo, porque as rosquinhas têm um buraquinho no meio, né? E aí, eu vou fazendo o preenchimento. Eu vou arrastando a tinta em volta, mas deixando esse buraquinho aí no meio. E depois, eu vou fazer movimentos circulares para fazer o preenchimento. Vou usar o rosa inglesa para fazer a cobertura nessa rosquinha. Essa tinta, ela é tinta para tecido, aí a textura dela é diferente, parece um glacê, uma espécie de chantilly. Eu gosto da textura e a aparência que ela deixa. Aí eu só vou fazer esse movimento assim, sabe, de sobe, desce, em volta da rosquinha. É como se estivesse derramado, né, em cima dela a calda. No preenchimento eu vou fazer movimentos circulares, vou fazer o granulado, vou usar esse amarelo ouro. Vou usar o verde folha e também vou usar o azul celeste. É só você puxar uns tracinhos só e eu vou usar o pincel filete. E vou fazer dois corações, né, usando a tinta PVA na cor vermelho fogo. Vou usar a tinta laranja, que é tinta para tecido e cotonete. E vou preencher toda a minha cartela dando batidinhas com essa tinta. Esse modelinho, né, é a roupinha do Fred, que são... Vou fazer todo o preenchimento dando batidinha. Se você não gostar da aparência que ficou, se ficar falha, depois é só você voltar de novo. Vou usar o azul celeste para poder fazer a gravatinha dele. Vou usar o pincel filete de cerdas longas. Aí é só você fazer o desenho da gravata, né? Aí eu vou puxar a parte de baixo para fazer a gravatinha dele. E aí eu vou fazer o preenchimento. Para fazer o preenchimento, eu vou usando o pincel e vou arrastando para poder dar uma textura. Vou fazer o contorno usando a misturinha que eu já ensinei aqui no vídeo, que é para o traço ficar fino. Para ficar o traço ficar fino, eu retiro todo o excesso da tinta na borda da tampa. Como vocês perceberam no vídeo,
ultimamente minhas mãos, né? Ela treme, o olho também fica tremendo sozinho. Eu acho que é estresse. Às vezes eu tô pintando do nada, minha mão começa a tremer. Aí eu paro um pouquinho, respiro e continuo o desenho. E para fazer os detalhezinhos, eu vou usar essa mesma misturinha preta, vou fazer como se fossem uns triângulos em vários tamanhos diferentes, né? E em direções também diferentes para poder dar um detalhe na roupa dele. Se você tem ideia para os próximos vídeos ou quer aprender algum modelinho, é só você deixar no comentário, porque ultimamente eu tô sem ideias.